Boa noite, meus queridos irmãos, irmãs. Um abração a todos. Um abração também especial à família Bom Pastor. Um beijão no coração de todos os nossos tarefeiros, aos nossos assistidos, aos frequentadores da nossa casa. E é a certeza, né, que em breve nós vamos poder estar juntos novamente. Bem, hoje nós vamos ter a oportunidade, né, de abordar 3 assuntos extremamente importantes e interessantes. O primeiro dele nós vamos falar aí da nossa caminhada, né, espiritual, e os outros 2 são 2 mensagens psicografadas. A primeira é de Santo Agostinho, em 1863, né, e a segunda é do nosso irmão Salustiano, que veio agora, ele nos trouxe agora em abril, e ele é bem pertinente ao nosso momento e à atividade dos trabalhadores da lida espírita. Mas antes de nós iniciarmos, só queria deixar para vocês que eu estou com o coração aí feliz, grato, pela oportunidade de estar começando hoje o nosso canal no YouTube, né? Um canal chamado Luz, Caridade e Amor, onde a gente vai poder trazer uma mensagem de amor da mesma forma que a gente faz na nossa casa, tá? O objetivo é estar mais próximo de vocês, tá? E então, antes da gente iniciar a nossa palestra, o nosso assunto, abordar, vamos só conhecer o nosso canal? Que a doce paz do nosso irmão Jesus possa envolver os nossos corações, possa dilatar as nossas consciências e nos auxiliar no entendimento do nosso assunto, das nossas mensagens da noite. E a gente inicia com uma passagem evangélica, está lá em Mateus 10, 34 a 36, onde Jesus diz o seguinte: não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. Eu vim separar o homem do pai, a filha da mãe, a nora da sogra. Bem, como a gente pode compreender vindo de Jesus, que é modelo, que é exemplo de amor, de bondade, de paz, de harmonia, entender sair da boca deles essas palavras que parecem mais ditas ali por um tirano, por pessoas insensíveis, né? Então, como entender isso, né? Difícil, né? Bem, a gente sabe que as escritas sagradas não são interpretadas ao pé da letra, né? Tanto a Igreja Romana como a Igreja Reformada, elas têm a parte teológica, lá tem vários níveis de estudo das escritas, tem a exégese, a hermenêutica, mas mesmo assim, grande parte dos ensinamentos do Cristo ainda não são conhecidos na sua essência. E isto por quê? Por um simples fato, que é deixado de lado um dos elementos vivos da Trindade Universal. Como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 27, a Trindade Universal, Deus, a matéria e o Espírito, né? Do momento que você não conhece, não entende a essência espiritual, vai ficar uma lacuna vaga, né? Então é por aí que a gente vai iniciar a primeira parte do nosso estudo, que é o entendimento um pouco mais amplo, né, da nossa parte espiritual. E a gente busca uma frase que a gente escuta o tempo todo nas casas espíritas, nas casas de oração, durante as preces, né? A frase é o seguinte: vamos fechar os nossos olhos físicos e vamos abrir os nossos olhos espirituais. Quando a gente fala fechar os olhos físicos, nós estamos falando muito mais do que fechar os olhos de carne. Nós estamos falando em deixar de lado as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos receios, né? Os nossos sentimentos ruins. Nós estamos falando em deixar de lado algumas crenças e dogmas que são limitantes, que já não falam mais a nossa razão. Quando a gente fala abrir os nossos olhos espirituais, nós estamos falando em ver, em sentir, em discernir, né, as coisas, o mundo, a vida, pela nossa verdadeira essência, que é a essência
espiritual. Nós somos seres espirituais, né? Nós não somos um corpo de carne que possui uma alma, que possui um espírito. Ao contrário, nós somos um espírito que provisoriamente possui um corpo de carne, anima, né, um corpo de carne. E do momento que a gente tem essa consciência, a gente tem esse entendimento, isso pode mudar muita coisa nas nossas vidas. Né? Algo como caminhar reto em sentido da felicidade ou se afastar dela, seguir por caminhos tortos, encontrando a dor, encontrando o sofrimento, né? Bem, Jesus ele costumava falar não aos homens. Jesus costumava falar ao Espírito. Por isso que muitos dos seus ensinamentos não eram compreendidos e não são até hoje. Porque do momento que você deixa o Espírito de lado, a compreensão na nossa essência espiritual, como a gente diz, fica vago, tem uma lacuna, né? Jesus ele nos disse, está lá em João 8:32, conhece a verdade e a verdade vos libertará. Quando ele fala na verdade, ele está falando justamente nisso que a gente falou agora há pouco, né? Na verdade, como um entendimento espiritual. E nós nos descobrimos como seres espirituais, como o princípio inteligente da criação, né? Nós entendemos que nós estamos em progresso, nós estamos evoluindo espiritualmente, entender de onde nós viemos, para onde nós fomos, o que nós vamos, né? O que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? Entender que nós existíamos antes do berço, antes de nascer, e nós vamos continuar existindo depois que nós morremos, depois de nós desencarnarmos, pois nós somos espíritos imortais, somos espíritos eternos. E que nós vamos não para o céu ou para o inferno teológico, nós vamos para o céu e inferno da nossa consciência, né? É importante a compreensão espiritual também das leis de Deus, da justiça divina, da lei de causa e efeito. Nós somos resultado de tudo que nós fazemos. Então, se nós plantamos alguma coisa, como diz o Cristo, né, como diz Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Então, nós vamos plantar aquilo que nós colhemos. Então, Deus ele não privilegia e nem pune ninguém. Tudo isso acontece de uma forma natural pelas suas próprias leis. Quando Jesus ele diz para nós que a verdade vai nos libertar, para a grande maioria das pessoas que ainda olham o mundo, né, pelos olhos físicos apenas, pela matéria, entendem se libertar das dores, das durezas, dos sofrimentos, aflições do mundo material. Isso é um resultado, isso vai ser um efeito, né? Quando Jesus fala se libertar, ele está falando em libertar de nós mesmos, de nós nos libertarmos daquilo que nós temos de inferior dentro de nós, os nossos sentimentos inferiores, o nosso ódio, a nossa raiva, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, né? Então é tudo isso que nós estaremos nos libertando do momento que a gente compreende a nossa verdade espiritual e trabalhamos na nossa transformação, que é aquilo que a gente chama de reforma interior, né? Uma outra frase de Jesus, também todo mundo conhece, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós criamos, né, nós costumamos criar vários símbolos, seja por ignorância, por conveniência ou por nossa própria comodidade. Nós criamos esses símbolos para encontrar, né, o que a gente chama de salvação. Então a salvação ela não está na cruz, no madeiro do Cristo. A salvação ela não está no sangue de Cristo. Ela não está nem mesmo quando a gente diz que ama Jesus, né? O que é amar Jesus?
Então, Jesus ele não morreu na cruz para nos salvar. Em essência, sim, mas ele não morreu na cruz para nos salvar. Ele viveu intensamente os últimos 3 anos da vida dele para nos deixar o seu evangelho de amor, a boa nova. São essas lições que salvam. Então, amar Jesus de verdade é nós pautarmos os nossos sentimentos, os nossos comportamentos pelo seu exemplo. Amar Jesus de verdade é nós sentirmos, é nós vivermos, é nós praticarmos o seu evangelho. Então, quando a gente faz isso, quando a gente sente, né, o evangelho, a gente está, de alguma forma, né, nós estamos conquistando os nossos bens espirituais, nós estamos progredindo. Aí sim nós estamos encontrando o que a gente chama de salvação. Salvação é progredir espiritualmente. No momento que você progride, você caminha na direção do Pai, caminha na direção da felicidade. Então o Evangelho, ele é parte da verdade que nós falamos agora há pouco. O Evangelho é uma cartilha cheia de verbo que a gente precisa aprender, se esforçar e ser determinado em conjugar esses verbos. Quais são? Alguns, né? Amar, perdoar, tolerar, servir. Então aí está a verdadeira salvação. Do momento que a gente pratica o Evangelho, nós estamos progredindo. Nisso consiste a nossa salvação. Então, pessoal, essa nossa primeira parte foi para trazer a reflexão que nós somos seres espirituais. Então que nós temos que direcionar, dar importância maior às coisas do espírito, da alma. É evidente que as coisas materiais são importantes, mas nós precisamos entender e trabalhar o nosso progresso, a nossa reforma interior. E também essa pequena reflexão, ela vai ajudar a gente agora nas mensagens psicografadas, né? Como a gente comentou, de Santo Agostinho e do irmão Salustiano, né? Então, quando a gente compreende que somos seres espirituais, aí sim nós vamos compreender Santo Agostinho dizendo que a doença fatal terá o consolo numa vida futura, né? Que o mal é necessário. A gente vai entender o irmão Salustiano quando diz aos espíritas, né, que a gente pode sim trabalhar ainda, só que fora do corpo, tá? Então, esse entendimento vai ajudar a gente. A gente começa com a nossa primeira mensagem psicografada, a mensagem de Santo Agostinho, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Está na instrução dos Espíritos, no item 2, com o título de O Mal e o Remédio, né? Foi uma mensagem psicografada, trazida, né, por Santo Agostinho, no ano de 1863, na França. E nessa mensagem, Santo Agostinho ele começa com um monte de perguntas, e ele tenta ali nos mostrar a nossa visão ainda distorcida do entendimento do mal, e também ele enfoca bastante a visão do Cristo com relação a isso. Ele inicia lá a mensagem, dele dizendo o seguinte, perguntando, né? A vossa terra, por acaso, é um lugar de alegria? É um paraíso de prazeres? A voz do profeta, a voz do mestre, ainda não soa no vosso ouvido? Só reconhece, né, o amor e a grandeza de Jesus quando ele cura as vossas feridas, as vossas chagas, quando o vosso corpo está limpo, quando o vosso corpo está alvo, quando ele enche o vosso dia de beatitude e de alegria. Não lembras no que asseverou Jesus, quando ele disse que haveria muito choro e ranger de dentes nesse vale
nesse vale de dor. Quando ele fala vale de dor, ele está falando da Terra. Então a Terra ela está em progresso, mas ela ainda é um orbe, um planeta de expiação e prova, onde a felicidade ainda é relativa, né? Então não adianta nós ignorarmos, sermos ingênuos, que será tudo flores, não. Nós temos as nossas dívidas, nós temos as nossas dívidas individuais, as nossas dívidas coletivas, que precisam ser resgatadas de uma forma ou de outra, né? Na sequência, o Santo de Hipona, ele vem e tenta colocar os nossos pés no chão, tenta nos sensibilizar, tenta dar um norte para nós, né? Ele diz lá: portanto, se você vive na terra, pode esperar lágrimas ardentes e penas amargas. Mas quanto maior for aguda e mais profunda for as vossas dores, maior deve ser o seu agradecimento ao Pai. Maior deve ser a sua gratidão. Então veja que Santo Agostinho ele fala da importância de compreender que a dor é um caminho e que a gente precisa ser grato, né, ao Pai. Não foi o que o Cristo nos falou com relação ao Sermão do Monte, com relação às bens-aventuranças? Na sequência, Santo Agostinho ele pede para a gente imitar aquele que o Mestre, que Jesus nos trouxe como exemplo lá no Evangelho. Então ele diz lá: aquele homem chegou no último degrau da abjeção e da miséria e ficou estendido sobre o monturo, sobre o monte de lixo, e clamou a Deus: Senhor, eu conheci todas as alegrias da opulência, e vós me reduziste à mais profunda miséria. Graças eu te dou, meu Deus, por ter querido provar o seu servo. Então, Santo Agostinho ele pede para a gente agradecer pelas nossas dores, por tudo que acontece com a gente nessa vida, né? Ele diz lá mesmo que a gente sofre uma vida inteira. Esse sofrimento não é nada frente à nossa eternidade, né? Se nós soubermos suportar com muita fé, com muita resignação, com muito a dor, os sofrimentos, né, que nos abraça, a gente estará encontrando consolo desses males na vida futura. Ele diz, ou nessa vida ainda, né, a gente sabe que é assim, então a gente ainda recebe o que a gente planta nessa vida, ou numa vida futura, mas de alguma forma nós vamos receber o consolo por isso, tá? Então o mal que está no mundo ainda ele é necessário. Ele acentua lá, né? É bem interessante. Ele diz assim: se vocês sofrem nessa terra, podem se julgarem, né, bem-aventurados, né? Também é uma promessa lá do Cristo. Bom, Santo Agostinho, depois dele expor esse entendimento do mal como as nossas cruzes, né? Como Jesus pediu para nós carregarmos a nossa cruz, né? Se quer vir depois de mim, pegue a sua cruz e segue. Viva as suas dores e faça o que eu lhe digo, né? Então depois disso ele vem e fala para a gente do remédio, do único remédio que é capaz de aliviar as nossas dores, de aliviar os nossos sofrimentos, né? Ele diz que o único remédio para isso, que alivia as dores que o mundo nos traz, seja doença, seja o problema financeiro, seja o problema de relacionamento, não importa a ordem que seja os problemas, como ele diz lá, tristes e cruéis de obsessão, seja os males pungentes da vida que nos abraça, o maior remédio, o único remédio que tem para aliviar as nossas dores é a fé. É nós confiarmos em Deus, confiarmos, né, nos desígnios
do Pai. Ele diz lá uma coisa bem bonita, né? Ele diz que a fé dilui, né, as sombras do presente, ilumina os caminhos do nosso porvir. Na sequência, Santo Agostinho ele também faz uma afirmação, ele diz assim: se já entendes isso, não nos pergunte mais, não nos pergunte, ele está falando, não pergunte mais para a espiritualidade, né, para os espíritos. Não nos pergunte mais qual o melhor remédio para essa chaga, para essa doença, para essa dor. Qual o melhor remédio para essas tentações, essa prova, ou essa expiação, né? E ele termina essa parte dizendo o seguinte: quem tem fé está medicado e fortalecido para suportar tudo que a vida lhe traga. E então é bem interessante isso, né? Bem fortificante, né? Nos acalenta, né? E Santo Agostinho, para terminar, ele termina a mensagem dele nos falando da morte, onde também a gente precisa da compreensão espiritual, do entendimento espiritual, para compreender o que ele diz. Ele diz lá o seguinte: os momentos mais dolorosos serão para o sofredor como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto este se torcer em convulsões, ele pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Bom, aqui cabe então um parênteses para duas coisinhas, né? Primeiro, que quando ele fala da fé como remédio, ele está falando da fé para aliviar, né, as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? Então ele usa aí, usando uma analogia, ele usa aí a dor como, a fé como um analgésico. Quando a gente está com dor de cabeça, com dor de dente, a gente toma um analgésico para parar. O analgésico ele está curando ali o efeito, né? Então a gente sabe também por compreensão, por instrução dos espíritos, que o verdadeiro remédio são as próprias dores, tá? Mas nós estamos falando aí do remédio para a alma, o remédio para o espírito, né? Então, por vezes uma doença, por vezes a perda de um ente querido, a falência, né, financeira, né? Por vezes isso é o nosso verdadeiro, esses são os nossos verdadeiros remédios, onde quando a gente passar de forma resignada, a gente passar aí, como diz lá, com fé, resignação e amor, a gente está superando, a gente está vencendo. E com certeza, curando aí algumas feridas da nossa alma, né? O outro item também, o segundo item importante, e que cabe também a gente colocar, é que a dor, né? Como a gente diz, a dor é o verdadeiro remédio que cura, né, as almas, né? É um remédio amargo, mas que traz muito benefício para a nossa alma. Com relação a isso, o assunto é muito longo, tá? Então deixar para uma próxima oportunidade, mas fica a orientação em relação a isso, o estudo, a reflexão do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Com certeza, a leitura, o estudo desse capítulo, a gente vai conseguir compreender, entender de uma forma mais apurada o que representa as dores, né, o significado das dores, do sofrimento, do que acontece na gente, por que a gente sofre tanto, né? Muita gente sofrem desde do berço até a morte, outras nem sofrem. Por que isso? Onde está a justiça disso, né? Deus não é justiça?
Então, do momento que existe a diferença, Deus não seria justo. Então, a gente precisa compreender isso. E esse capítulo ele fala bastante nesse sentido. Então, fica aí a dica, o estudo aprofundado do capítulo 5. E a gente vai, com isso, a gente vai entender as palavras lá, nesse próprio capítulo, do espírito Delfim de Gerardin, né, onde ele fala que a verdadeira desgraça está longe do que a gente imagina que seja. A verdadeira desgraça não está na miséria, na perda, né, de um ente querido, na doença, não está nas calamidades, na pandemia. Então, a verdadeira desgraça está longe disso. A verdadeira desgraça está no modo em como nós vivemos a nossa vida, né? Se nós praticamos o mal, na busca cega pelos prazeres da matéria, né? Dos vícios, né? Do nosso orgulho, egoísmo exacerbado, né? Então aí sim está a nossa verdadeira desgraça. Evidente que não para o corpo físico, a gente fala aí como a gente falou lá no comecinho, está falando do espírito. Então, o que é desgraça para o nosso caminho espiritual? Então, está nas coisas materiais, está no nosso mau comportamento, na prática do mal. A gente sabe, a gente vê na Boa Nova, né, no Evangelho do Cristo, que ele combatia de forma dura, ele combatia de forma austera, né, o mal. Mas não o mal substantivo, a dor, né, a doença. Não era esse mal que Jesus combatia. Jesus combatia o mal advérbio, o mal que representa aquilo que a gente tem de ruim dentro de nós. Voltamos lá no comecinho, né? Todos os nossos sentimentos ruins. É esse o mal que o Cristo combatia. O mal doença, o mal dor, Jesus ele dizia que é importante. Bem-aventurados, felizes serão os que sofrem, os que choram, os que são injustiçados, né? Então esse mal que a gente considera como verdadeira desgraça, esse mal, ele é um caminho para a nossa reparação, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa depuração, né, espiritual. E aí a gente lembra também Chico Xavier. Chico Xavier ele dizia uma frase bem pertinente quanto a isso, né? Ele dizia que o maior mal que atinge ele não é um mal que vem do mundo, como a gente falou, as dores, né? O sofrimento, seja lá a doença de que ordem for, mas o mal que ele faz para as outras pessoas. O mal que vem do mundo é uma oportunidade, é um remédio amargo, mas é uma oportunidade de crescimento. Agora, o mal que ele faz ao próximo, o mal que ele faz às outras pessoas, assim como nós, né? Esse mal cria para a gente um débito, cria para a gente uma dívida que em determinado momento nós vamos ter que quitar, nós vamos ter que pagar, né? Nós vamos ter que, quando a gente cria uma desarmonia no universo, nós temos que reparar essa desarmonia. Lei de causa e efeito, né? E a gente termina essa parte, vamos terminar essa parte, lembrando também mais uma passagem do Cristo, que elucida tudo isso, né? Ele diz lá que o escândalo ainda é necessário, mas ai por quem vier. Então o mal ainda é necessário no mundo que nós vivemos, então faz parte, está no nosso meio, mas ai de quem praticar o mal. É o que a gente falou tudo, né? O que a gente falou até agora. Se nós praticarmos o mal, nós estamos criando dívidas. E nós vamos ter que pagar, quitar essas dívidas. E geralmente com muita dor e com muito sofrimento. Tá? Então a gente encerra essa parte. Falamos da nossa condição espiritual. Falamos da mensagem de Santo Agostinho, do Santo de Hipona, onde ele fala do mal e do remédio. Então aí a nossa compreensão espiritual que o mal ele é necessário, a gente vê ele de uma forma equivocada. Nada existe por acaso, né? Em tudo existe um propósito. A própria momento que a gente vive, a pandemia, existe um propósito maior em tudo isso. E o Cristo está no controle,
tá? Então existe aí um resgate coletivo muito grande e nada está fora de controle, tudo está sob controle, do jeito que tem que ser. Então, lembrando Santo Agostinho, vamos passar tudo isso com muita fé. Bem, para a gente terminar, nós temos a mensagem do nosso querido irmão Salustiano. O irmão Salustiano, ele é um mentor espiritual da nossa casa, do Centro Espírita O Bom Pastor. É um mentor espiritual de uma das atividade onde a gente faz toda assistência aos moradores de rua, né? Então ele é o mentor espiritual dessa atividade. Ele nos trouxe agora em abril, no mês de abril, uma mensagem muito importante e está bem direcionada aos espíritas, né? Aos espíritas que, assim como eu, frente à reclusão, né, à quarentena, se viu podado, né? A gente se sente ali imobilizado, né? Sem a condição de fazer tudo que a gente costumava fazer, todos os trabalhos, atividades da casa. De repente a gente para, então a gente se sente limitado. E ele traz justamente uma mensagem para essa lida, né? Daqueles que trabalham na lida de amor, de caridade, né? Então é uma mensagem muito bonita. Nós vamos ler esta mensagem. No fim a gente faz apenas algumas observações, mas eu peço a todos aqueles irmãos espíritas, trabalhadores, obreiros dos centros espíritas, que reflitam, né, no que o nosso querido irmão nos fala. Então vamos ver isso. Mensagem de nosso querido irmão Salustiano aos trabalhadores da lida espírita, agora em abril. Uma mensagem psicografada. Filhos amados, é com aperto em nossos corações que trazemos e rogamos para que essas simples palavras ecoem aos trabalhadores de nossa casa abençoada, o Centro Espírita O Bom Pastor, e em todas as outras casas e instituições alinhadas ao amor do Cristo. Não sentimos simplesmente pela situação epidêmica que vos assola no momento, mas por vossas dúvidas, por vossas desesperanças e grandes receios. Filhos, não nos é dado saber sobre o desfecho de tudo isto que a humanidade passa no momento, pois é ciência apenas dos luminares do Cristo. A nós, trabalhadores simples, na linha de frente dos trabalhos espirituais, cabe obrar em favor do equilíbrio vibracional, orientar e motivar os obreiros do Mestre que se postam caídos, e por mais difícil que possa parecer aos vossos olhos, auxiliar a neutralizar as forças opostas e dispostas a espalhar ainda mais a sombra da insegurança. É certo, como podem refletir frente às inúmeras mensagens do alto que vos têm chegado, que em tudo isto se aflora um propósito maior, que se fará acontecer pelos desígnios do Pai, uma transição que se põe sem retorno, como mudanças que se sucederão nos corações bons e maus, evidenciando o caminho escolhido em outrora as ações e comportamentos tomadas sem a precaução dos ajustes espirituais que deviam nortear aos homens, religiões e nações. Mas, meus filhos, se fortaleçam na fé, pois ela será a vossa amiga sábia no linear do tempo, independentemente de qual lado da vida vos encontre. Na obra de amor do Cristo, que ajustará às necessidades do orbe, se faz necessário que os chamados trabalhadores da última hora se apoiarem na consciência e determinação para dar direção aos irmãos perdidos e iludidos do caminho, que se encontram distantes da luz, se fazendo cegos espirituais.
muito nos é orientado pelos amigos de luz que não importa se irão superar ou tombar materialmente frente à doença, mas importa sim como passarão por isto, como enfrentarão as novas necessidades desconexas de suas vidas e realidades que agora se obrigam a seguir. Filhos, vós outros que já têm o véu da ignorância espiritual removido de vossos olhos e que carregam em vossos corações a certeza que é o único caminho que espiritualmente vos liberta dos grilhões da matéria. Se dediquem com fervor nas preces e se julgarem limitados fisicamente, sois capazes de muito fazer durante o vosso sono físico, engrossando assim as fileiras de trabalhadores na lida espiritual. Não abandone o trabalho de amor. Ele pode se aparentar diferente no momento, mas pode ser intenso na intenção e prática, fora do corpo. Cuidem-se no zelo e trato para enfrentar o agente invisível que adoece a humanidade, mas cuidem mais ainda da luz que já se acendeu e brilha em vossos corações, dando-lhes o oxigênio que se traduz em servir na senda do Mestre, que com amor expõe e trabalha as transformações da humanidade, conforme a necessidade e a vontade do Pai. Luz, meus irmãos, filhos, e que Deus afague vossos corações. Irmão Salustiano, um amigo e companheiro de trabalho. Bem, meus irmãos, fica a mensagem do irmão Salustiano. Ela é bem direcionada aos trabalhadores espíritos. Ele foca aí a importância das vibrações positivas, das nossas preces frente ao momento. E ele nos traz, o entendimento da importância de trabalharmos, espiritualmente. Como diz, a gente se sente meio limitado frente ao que está acontecendo, mas ele é bem enfático. Ele diz que a gente pode sim trabalhar muito e engrossar as fileiras na lida espiritual. Com certeza muitos de nós já trabalham, já faz esse trabalho, Então é uma sequência. Então fica aí a mensagem dele para que vocês possam refletir e seguir os vossos caminhos, tá? Muita luz, muita paz no coração de todos vocês. Que Deus ilumine a todos nós, que possamos juntos, num elo de amor, direcionar uma vibração de amor a toda a humanidade, a todos aqueles que se convalescem frente a essa doença, a todos os profissionais de saúde que tanto fazem, em auxílio ao próximo. Então, muita luz a todos os nossos lares, a todas as nossas casas. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz.